nome é Sara Kushner, sou advogada, presidente da Comissão de Direito do Agronegócio. Estou aqui com a Valdirene Omeniuk, empresária e advogada, com formação em Ciências Contábeis pela Universidade de Canoinhas de Santa Catarina e Direito pela Unisociesc Joinville. Pós-graduada em Perícia Contábil, pós-graduada em Mediação e Arbitragem e pós-graduada em Direito Bancário. Possui MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV e formação no Master Coach da Febracis Joinville. Valdirene Omeniuk é CEO do Laticínio Castelense. Valdirene, conta um pouquinho para nós como foi essa tua trajetória até aqui, como que você chegou no laticínio, como que o direito impactou a sua vida desde então. Então, Miriam, obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui fazendo parte desse podcast e contar um pouquinho da trajetória da empresa, né? Eu sou formada em Direito, né? Me formei em 2020, com 43 anos, e em 2022 surgiu essa oportunidade de assumir uma empresa que estava praticamente falida, né? É a cidade de Monte Castelo, minha cidade natal, né? E eu morava 20 anos aqui em Joinville, e esse desafio foi, né, de mudança de casa, de cidade, né? Mas como eu sou de Monte Castelo, nasci lá, então era interessante para mim voltar, né? Era um resgate, talvez, entendi como um propósito, e assumi esse desafio, né? A empresa, eu também estava fazendo transição de carreira, porque eu tinha recém me formado, aquela época de pandemia. Meu pai também, né, tinha falecido em 2021, comecei a estar mais próximo da minha família, e surgiu essa oportunidade de administrar essa empresa, que já fazia alguns anos que já existia na cidade, e que estava passando por dificuldades, né? E que provavelmente, talvez, estaria fechando as portas, né? Uhum. E no começo, Miriam, foi bem difícil, né? Foi muito difícil. Porque você iniciar uma empresa do zero, você tem todos os desafios de uma empresa nova, né? Até 2 anos para você conseguir, né, que ela consiga andar com as próprias pernas. Mas você pegar uma empresa falida, com dívidas, mal falada, né, com toda uma situação ruim, foi muito mais desafiador, né? Foi muito mais desafiador. Então, assim, até você ter credibilidade para você comprar o produto in natura, que é o leite, né? Foi, assim, acho que foi o maior desafio. Quando eu assumi a empresa estava produzindo 3 mil litros dias de leite, né? E hoje eu estou há 4 anos e 8 meses exatos, e hoje nós estamos com 60 mil litros de leite dia. Foi bem rápido, se você pensar em 4 anos e 8 meses, mas não foi fácil, né, para conseguir isso aí. A empresa também, ela era para... a planta dela, a capacidade produtiva era para 20 mil litros dias. A gente passou agora para o processo de ampliação em 2024, 2025, a nova planta é para 100 mil litros dia, né? Então, houve toda uma transformação, né, de uma empresa do jeito que quando eu assumi lá em 2022, janeiro de 2022, até hoje, é outra empresa. Quando eu assumi, fabricava-se 2 produtos, mussarela e provolone, né? Hoje são mais de 14 tipos de queijos, né? Muitos premiados, né? Que eu acho que foi essa história da premiação, é bem importante também, porque eu acho que foi a virada de chave. Eu até verifiquei, vocês tiveram bastante premiações, né? Sim. Então, a história da virada de chave, a premiação tem muito a ver com isso, né? Quando eu assumi, eu sempre imaginava, assim, que produzir queijos que, por exemplo, quando você vai para Minas, né? Uma referência de queijos é Minas Gerais. E a família do meu esposo é mineira, né? Então, quando a gente viajava para Minas, eu experimentava aqueles queijos, né? E tem toda uma... E eu pensava, por que não fazer esses queijos no Laticínios, né? E esse foi um desafio que eu me superei, porque eu trouxe um queijeiro bem reconhecido lá de Minas Gerais, que topou, né, o desafio de produzir os queijos tradicionais em Santa Catarina, em Monte Castelo. E isso foi muito interessante, porque ninguém acreditava que poderia, né, pessoal que trabalhava, os queijeiros, não dá para fazer, e não me dava uma explicação por quê. E essa foi a pergunta que eu fiz para ele, né? Eu tenho laticínios, estou administrando laticínios,
como que a gente faz, tem como fazer esses queijos lá no nosso laticínio? Aí ele falou assim, olhou, né, meio assustado, pergunta, né, meio óbvio para ele, talvez, mas para mim não era. Aí ele falou, não, dá para fazer. Então, topa o desafio? E ele topou. E ele veio e desenvolvemos todos os tipos de queijo. E aí, o que chamou a atenção foi, em 2023, a gente começou a participar do projeto do turismo, de desenvolvimento regional do Planalto Norte. E uma da turismóloga, que se chama Cíntia, ela estava fazendo, a gente, né, participando, e ela experimentou um dos nossos queijos, o provolone, inclusive. Ela falou, nossa, esse queijo é muito bom, vocês têm que participar de concurso. Não fez muito sentido para mim, porque a gente estava salvando a empresa, né? Então, eu nem imaginava participar de concurso, alguma coisa assim. E não fez muito sentido. Também pelas dificuldades financeiras da época, até quando saiu o primeiro concurso do Queijo Brasil, em 2023, ela me ligou, faz inscrição, participa, coloca teus queijos lá. E eu resisti um pouco também, até pelo valor da inscrição, eu achei que não fazia muito sentido. Mas tanto ela fez insistência que eu fiz a inscrição. E nós tivemos 2 queijos premiados. Foi 2 medalhas de bronze, né? 2 queijos, o meia cura e o parmesão. Não, o colonial e o parmesão. E isso despertou realmente, né? Se a gente conseguiu, era a amostra do Brasil inteiro, inclusive tinha queijos mineiros e tal. Sim. A gente conseguiu uma medalha de bronze. Poderiam conseguir muito mais, melhor. Né? Então, a gente tinha um produto bom, né? E aí começaram a vir convites também. Quando saiu essas 2 premiações, começou a vir convites para a gente expor. A gente fez uma exposição na LESC, que foi um sucesso. Tinha vários laticínios também, né? Bem renomados. A nossa mesa ficou muito cheia de gente, todo mundo admirando, experimentando os produtos e gostando muito. Aí caiu uma ficha assim de como o nosso produto tinha qualidade. Ele tinha um diferencial, sabe? E eu vi o potencial que nós tínhamos na mão. E aí fomos, em 2024, a gente participou, daí já tínhamos mais queijo, com 11 amostras, a gente participou do Queijo Brasil, eram 2.000 e poucas amostras. Já outros tipos de queijo. Já estava com outros tipos, porque daí deu um incentivo de produzir os outros queijos, né? Aí participamos do Queijo Brasil, 11 amostras, 7 foram premiadas, inclusive um ouro. Nosso provolone, né, recebeu a medalha de ouro, e assim, teve muita repercussão. A gente também foi convidado pela Secretaria da Agricultura para expor na Expo Super, né? Então, muitas pessoas queriam conhecer o nosso produto. Quando a gente expôs na Expo Super, teve muita oportunidade, muitos supermercadistas que queriam comprar o nosso produto. Muita gente queria comprar. Aí nós tínhamos um problema, porque não conseguíamos atender todo mundo que queria o nosso produto, sabe? Ele se destacava, todo mundo não queria comprar. E a nossa planta, nós não conseguíamos produzir em quantidade aqueles queijos, né? E aí que foi, vendo todo esse potencial, surgiu a ideia de fazer a ampliação. Então, 2024, passou pelo processo burocrativo para autorização da nova planta. Após ela ser aprovada, a gente começou a construção no final de ano, passou 2025 inteiro fazendo a ampliação. Ainda estamos, né? Ainda não terminou. Eu sempre falo, foi muito desafiador, como tudo que envolve a minha trajetória na empresa, né, como administradora. Eu sempre uso essa frase, que é trocar pneu com o carro andando, né? Porque você estava produzindo e tinha que também fazer, né, a ampliação. Mas superamos, ainda falta terminar, ainda tem bastante desafios, tem mais projetos também, outros projetos de ampliações para 2027, mas resumindo assim, também em 2025 a gente participou também do concurso, recebemos mais 5 medalhas, inclusive nosso parmesão, né, foi ouro também, participamos do Cheese World, que é o maior concurso de queijos do mundo também. Não fomos premiados, mas, né, o fato de estar lá representando o Brasil, acho que foi uma honra. E a partir de então, mudou totalmente, né, o contexto da nossa empresa. Saímos de 3.000 litros dia para 60 mil litros hoje, que é produzido, 60 mil litros de leite, né, dia. Uma nova planta para 100 mil litros. E são 250 e poucos produtores do Planalto Norte inteiro. São famílias que a gente tem parceria, né? Atendendo vocês. Que são nossos produtores de leite. Hoje são 36 colaboradores direto. Então mudou totalmente. Em 4 anos e 8 meses a gente conseguiu aí,
né, Evolui muita coisa. bastante, Bastante. Tem um reconhecimento nacional dos nossos produtos, né? Sim. São super conhecidos. E tem uma marca forte, né? E passando por toda essa superação, né? Legal. E o que você me diz, Valdirene, em relação como que é hoje para você administrar essa empresa, né? Você passou por vários desafios, né? E está passando ainda, mas qual é o teu modelo de administrar? Como que você tem isso para você? Como que é administrar uma empresa que está em evolução? Então, eu vou te falar assim, que me ajudou muito, né? Que me ajudou muito, porque realmente foi uma superação bem importante. Sim. Primeiro Deus, né? Porque se ele não tivesse permitido, nada disso teria acontecido. Eu entendi como propósito e missão de vida. Então, inicia-se ali. Segundo, foi o direito. Imprescindivelmente foi o direito. Porque o direito me salvou de várias situações. Ter o conhecimento, Ter o conhecimento jurídico, eu te digo, fez toda a diferença. Toda a diferença. Nós não temos demandas trabalhistas, a gente não tem nenhum processo, não teve nenhum processo nesses 4 anos e 8 meses, porque eu entendo que a legalidade é prevenção, né? Então, para mim é natural fazer as coisas, entender o direito do outro, Sim. né? Parte ambiental, a gente também tenta, né? Tá tudo dentro dos conformes, para mim é natural. Parte sanitária, que também envolve. Parte tributária, que foi uma parte assim também que a gente... a minha visão jurídica me trouxe a opção, né, do que fazia a empresa antes da minha administração. Entender que você está na legalidade, você... fazer tudo da forma correta, me traz benefícios. Você ter um amparo também, eu tenho outros advogados hoje, né? Hoje eu contrato advogados. E você saber entender como cobrar, o que está sendo feito, e ter os benefícios, porque hoje você consegue ter benefícios tributários, a gente tem programas que subsidiam, isso fez toda uma diferença. E se eu não tivesse essa pegada jurídica de você entender a legalidade, trazer aqui o correto é a forma é mais fácil de você, Sim. né, conviver com as coisas da forma correta e buscar todo o conhecimento e trazer o operador do direito para trabalhar dentro da tua empresa, né? E todas essas questões, e me salvou de outras situações também, assim, que realmente, se eu não tivesse conhecimento do direito, talvez eu não teria um resultado tão positivo, tão satisfatório, sabe? Então, eu acho que fez o direito realmente, como eu falo, o direito me salvou. Porque você, embora não atue diretamente, né, como advogada, porque não é o teu papel principal, digamos assim, profissionalmente falando, né? Você tá mais atuante dentro do laticínio, Sim, hoje né? eu não consigo, né? No começo eu fazia, né, até as duas coisas. Isso. Hoje já não consigo mais. Então, você tem muitos parceiros ali contigo, né? Para poder estar atuando nessas demandas, né? Exatamente. Mas é essencial ter esse conhecimento do direito, porque você consegue trabalhar muito no preventivo, né? Não Exatamente. precisa deixar acontecer as coisas para depois ir buscar uma resolução. Isso, questão, né, de contratos, é natural para você, quando você vai fazer uma parceria comercial, você trabalhar essa questão de contratos, né? Então, é natural. E a legalidade, isso como, né, repetindo, é natural a legalidade. Isso te deixa você fazer da forma correta, trabalhar no preventivo, né? Sendo natural para você fazer as coisas corretas ou mais próximo do que possa ser possível, o direito te traz eu acho que para o empreendedor, para o administrador, né? Eu acho que é mais um leque do direito que... Sim, né? Eu acho que certeza. todo empresário ou todo administrador deveria ter o conhecimento jurídico e ajudaria muito, muito mesmo, porque ele não pensasse em resolver, atuar, né? ele não é atuar como advogado, mas ele... na autodefesa, sempre eu uso esse termo, né? Na autodefesa. E para poder também acompanhar esses processos. E realmente ele traz muita importância para quem é da área, né? Do agroindústria, ou indústria, né? O empresário mesmo. Sim. E em relação aos produtores rurais, Valdirene, tu comentou, né, que são vários ali que atuam hoje 200 fornecendo, e poucos, né? Tem uma cooperativa bastante, né? também. Então, como que é essa dinâmica, né? Como que acontece? O laticínio, ele tá de olho na questão da qualidade, do leite. Como que funciona isso? Sim, isso faz parte também dessa parte de legalidade, porque a gente tem a nossa inspeção é CISB, né? O CISB, você consegue comercializar no Brasil inteiro, então a gente também passa por um processo
de fiscalização sanitária, né, contínuo. Tem normas que precisam ser respeitadas. Por segurança alimentar, é muito importante você falar em segurança alimentar, né? Então, você respeitar todos os quesitos que são necessários. Receber o leite do produtor, você tem que também estar todo enquadrado, você faz todo um trabalho, a gente tem um trabalho de laboratório, quando recebe esse leite, ele já começa lá no campo, né? A hora que o próprio freteiro, o motorista vai fazer a captação, ele já faz alguns pré-exames, ele coleta uma amostra que vem para o laboratório, ele só entra para dentro da fábrica esse leite se ele tiver 100% seguro, com toda segurança, desde a questão antibiótica, água, fraudes, né, químicas. Então, assim, ele só entra para dentro da fábrica se ele tiver 100%, né, apto para isso, né? Essa dinâmica também acontece, Valdirene, tanto com os produtores, eles têm algum selo, alguma coisa também em relação a essa qualidade do leite? Então, a gente faz um controle mensal, além desse diário, quando vem, ele é um mais básico, mas todo mês a gente faz um controle e tem alguns periódicos também, né? Brucelose e tuberculose, ele tem que ter o controle de tuberculose dentro da propriedade dele também, que é feito através de exames, né? Tem alguns que conseguem tem um selo de 100% livre de tuberculose e brucelose, né? Mas isso não é todos, né? A maioria, hoje, eu acho que é uma tendência, acredito que logo a gente vai ter uma obrigatoriedade de receber um produtor que seja 100% certificado, né? Isso é o meu sonho também, porque, né? Você acaba colocando, talvez, esse selo no próprio produto. Isso é um planejamento meu, né? Mas eles passam, sim, por esse rígido controle mensal e também, né? Esses outros que também são da propriedade dele também, né? E pensando nessa dinâmica toda, né, que você comentou sobre as dificuldades, né, que passa, e a gente sabe que isso é inerente ao empresário, né, para fazer a máquina girar, tem várias dificuldades. Mas hoje, qual que seria, assim, Valdirene, o seu objetivo de curto e longo prazo? O que você espera, o que você almeja do laticínio dentro de alguns anos? Então, eu acho que, assim, como administrador, né, eu já sinto como a minha missão cumprida, né? Porque a gente conseguiu sair de uma empresa falida, né? Conseguir tirar de uma empresa falida para uma empresa hoje que ela tem um reconhecimento, queijos premiados, né? Uma nova planta. Eu acredito que estou muito próximo, quando concluir a parte da reforma e ampliação, eu acredito que eu atingi o meu objetivo, né? Como administrador. E esse seria o principal objetivo. Hoje é possível encontrar os produtos do laticínio castelense em qual região? Então, a gente vende para o Brasil inteiro, né? Mas hoje, como nós produzimos em maior quantidade ainda a mussarela, né? 95%. Então, a gente vende para grandes distribuições, né? Então, alguns restaurantes têm que eles vendem para pizzarias, né? Lanches, restaurantes. Aqui em Joinville tem o nosso produto, né? Ele é distribuído aqui também. Florianópolis, Jaraguá, tem representante, Curitiba, né? Grande parte também vai para São Paulo, Rio também. Então, mas a gente não tem ainda esses de maior valor agregado ali, que são os queijos diferentes, a gente não produz ainda em grande quantidade. Esse é algo que vai acontecer agora vai acontecer agora, nesse semestre, e 2027. Talvez. Isso, porque agora a gente começou a produzir um pouco maior quantidade o provolone, né? E na sequência serão os outros também, né? E quanto ainda nesse quesito de dificuldades, né, Valdirene, a gente sabe que o agro, como diz o ditado popular, o agro é bruto, né? A gente sabe que reina muito a área masculina, né, dentro do agro. Qual é a tua dificuldade, né? Ou se você enfrentou dificuldades sendo mulher, né? Para atender essas demandas de um laticínio, estar com os produtores rurais, né? E várias outras dinâmicas, né? Teve alguma dificuldade enquanto mulher? Eu acho que isso tudo que a gente for fazer mulher, a gente é desafiada, né? Por ser mulher. Mesmo sendo advogado, a gente é, né, desafiado. Então, o mesmo desafio que você enfrentou, também enfrento, né? O agro, mais ainda, porque até questões de vaidade, como você, né, tá no campo, a rusticidade, eu tive desafios da maternidade, porque eu deixei os meus filhos aqui em Joinville, adolescentes,
para ir trabalhar fora, numa outra cidade, eles ficaram estudando. Então, o desafio da maternidade, né, é sempre, pega bastante pra gente que é mulher. Acho que foi o pior de todos, assim, né, que mais emocionalmente me deixava, né, enfim, né, desestabilizada. Mas, graças a Deus, isso, né, hoje já superei, né, consegui me organizar, né, nesse sentido. No agro, com certeza, né, a gente tem, tive muitas... As pessoas olhavam e diziam, uma mulher, né? Isso não vai dar certo. É que né? Quando, dependendo não da área, nada. não passa uma certa credibilidade, exatamente. Né? Hoje lá, na região, né? Como eu sou muito conhecida, a mulher do laticínio, né? Então, essa mulher não vai dar certo. Imagine uma mulher, né? Era um comentário. Não sabe, não conhece, não entende, o que né? entende, né? E realmente, claro que isso também a gente alimenta, né? Até porque eu tenho um perfil mais, né, que gosta de desafios. Mas claro, com certeza o fato de ser mulher, a gente também tem algumas limitações que a gente entende, né? Sim. Por exemplo, eu tive que muito sair pro interior sozinha, dirigindo, né? Indo buscar. Eu ia, né? Enfrentei essas coisas que às vezes tem um pouquinho de... Perdi muito medo também, né? Uma coisa que eu cresci também, que eu perdi muito medo que eu tinha. Então, mas o que eu digo, assim... Daí, às vezes, quando viam dar certo, né? Quando... não ia dar certo, que a mulher não ia conseguir. Mas quando ia dar certo, falava, que bom, as mulheres vão dominar o mundo, né? Sim. Essa frase, eu nunca concordei com essa frase, porque eu não acho que as mulheres vão dominar o mundo. Eu acho que a gente, como mulher, a gente não quer dominar o mundo, não quer nada, a gente não quer competir com o homem, porque o homem quem são? São os nossos filhos, eu tenho papel, 2 filhos, eu tenho meu marido, tinha meu pai, né? Tenho meu irmão, tenho meus amigos, então eu tenho muito... A gente não é inimigo deles, né? Não existe uma... A gente só quer a parte que nos é de direito, né? Não quer dominar o mundo, a gente só quer a nossa parte que nos é de direito. E a gente tem capacidade de estar conquistando isso, né? Muitas mulheres vieram antes que nós, né? E com certeza abriram, tabus, né? E eu também acredito que estou fazendo a minha parte, né? Como a administradora, como CEO do Laticínios, como advogada, venho abrindo também dizendo que é possível, que a gente consegue superar. E realmente, mulher, a gente sabe que o desafio é um pouco maior. Até porque você está inserida no agro, né, Valdirene? Então, assim, acredito também que até no aspecto, para você mesma, né? No aspecto ali de estar feminina, né, de estar arrumada. O agro, ele não exige tanto isso, né, a gente sabe, né, vou dar um exemplo, estar de salto ou colocar uma saia, né. Sim, isso, eu tenho muito que eu digo, eu uso muito, às vezes eu tô hoje eu tô de salto, né, que eu tô, até coloquei no meu status lá, no meu story, modo advogada on, né, porque a gente tem todo, né, e quando você tá no agro, óbvio, você vai usar uma bota, né? Sim, no começo, até me acostumar com a bota, eu usava muito tênis ainda, né? Porque até hoje já uso uma bota, já, né? O jeans e me sinto bem também, mas você realmente tem que incorporar isso, né? E faz parte. Faz parte, né? E às vezes, não tem aquela coisa, você também, você consegue se arrumar, né? Você consegue tá bonita também. Só que é um outro status, né? É um outro momento. Advogada é uma coisa... CEO é uma. Quando eu tô lá no agro também, né, lidando com as vaquinhas, visitando o produtor, também é uma outra, né, postura. Né? Mas é muito legal. Eu costumo dizer, né, transitar nesses mundos, sabe, assim, e com naturalidade. Sim. E aproveitando o que cada um oferece, né, de desafio. Eu até costumo dizer, né, que a gente tem um dom, né, de exercer a advocacia, né, a gente vai lá, se veste, se arruma, né, vai atender o cliente, luta, mata um leão por dia, mas para atender o pessoal do agro também é diferenciado, a gente tem que incorporar um outro ser humano ali, né, deixar um pouco esse lado da moda, né, esse lado mais robusto do direito, né, de ser um advogado mais formal, para poder falar com eles de uma forma mais simples, né, e você sentiu isso na pele? Na verdade, assim, como eu sou bem original Você já é do interior, né? Eu já sou do interior. Então, assim, quando eu voltei, quando eu estava aqui em Joinville, eu puxava menos o R, né? Agora eu já puxo um pouco mais o R. Mas eu só voltei para as minhas raízes, para mim foi muito natural. Foi mais fácil, muito fácil, porque assim, né? A minha família é do agro, então...
para mim, não tive nada não me impactou, né? Não tem, consigo transitar bem tranquilo. Tu acha que existe uma dificuldade, além de ser mulher, não digo exatamente de você, mas assim, de uma mulher que hoje queira entrar para esse mundo do agro, né? Quais vão ser os desafios que ela vai enfrentar? Uma advogada, no caso. Uma advogada, né? Ela está querendo atuar. Então, ela sendo mulher, sendo uma advogada, não tendo raízes, né, do interior, nem nada. Qual vai ser a maior dificuldade que ela vai enfrentar? Tu acha que é essa questão ainda do mundo ser muito mais masculino ali, setor muito masculinizado? Ou o que você acha que... Eu acho que, assim, mudou-se muito, sabe? Talvez esse é um pré-conceito com relação a é tudo muito globalizado, hoje muito democrático, né? Muito, as ideias já se expandiram não, também, acho né? que é bem tranquilo. Só que você realmente tem que entender, né, do agronegócio, entender como funciona na prática, entender as dores do agronegócio. E quando você conhece, né, mesmo que você não tenha raízes, mas o fato é importante você ir conhecer. E tem muitos, para os advogados, tem muito campo, né? É você ser tem muita coisa, eu acho que tem muito para ser explorado, né? Bons profissionais que possam estar investindo no agro, porque o agro está crescendo, é hoje que move o Brasil, né? Sim. Então, precisamos de bons advogados, tanto na parte tributária, na parte de... Enfim, todos né? Inclusive, quando a gente fala em direito do agronegócio, as pessoas dizem assim, mas eu não tenho conhecimento, eu não sou especialista. E aí, a gente costuma ter essa interação, porque assim, se você é um advogado especialista em direito do trabalho, tu tem como atuar no agro. Se você é tributarista, você vai atuar no... As demandas são as mesmas. Você tem a trabalhista, você tem a ambiental, exatamente. Então, tem todas as demandas, áreas do direito, né? Exatamente. Então, você sendo um especialista, não importa o ambiente que você vá, né? Só que eu acho que você tem um mar de opção a ser explorado. Sim, né? sim. A gente se concentra como advogado, é muito mais cômodo você estar nos grandes centros, como qualquer profissão, né? Qualquer outra profissão. Estar nos grandes centros parece que você tem mais visibilidade, mas eu acho que o agro ele está muito aberto a oportunidades. Sim, então, o advogado que está antenado nisso, ele está especialista, ele tem um campo muito vasto para estar explorando, né? Verdade. E hoje, Valdirene, como que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Vocês têm, o Laticínio tem rede social? O Laticínios tem rede social, Laticínios Castelense. Procurem a gente também, né? Vai ser uma honra tê-los lá. Eu também tenho o meu perfil, a Valdirene Omeniuk, né? Aberto, né? Quem quiser algum produto também pode... Pode. Acompanhe lá tanto no perfil do Laticínios quanto o meu. Também tem um pouco do dia a dia ali, que a gente vivencia isso. Eu gosto de estar, né, demonstrando. Se o pessoal tiver uma curiosidade, né, entra lá para ver. Legal. Valdirene, foi muito bom essa conversa contigo. É um prazer enorme recebê-la aqui. Espero que tenhamos muitas outras oportunidades, né, para estar conversando, e quem tiver interesse também acompanhar você lá na rede social, né, tanto no perfil do Laticínio quanto no teu pessoal. Eu acho que isso é enriquecedor, né? Traz um conhecimento muito grande para as pessoas, mas também tem muita coisa ainda a ser explorado, muita coisa que não cabe aqui, né? Sim. A gente, numa conversa. Mas é um prazer sempre estar contigo e saber um pouquinho mais do funcionamento do Laticínio Castelense. Miriam, muito obrigada à OAB de Joinville pela oportunidade, né? Vou deixar uma mensagem aqui também, uma coisa que eu usei até para superação, né? Quando vieram as medalhas ali, que foi o que deu vamos dizer, a virada de chave, as coisas boas que aconteceram no Laticínios, né? Vem com essa coisa das medalhas, né? E uso essa metodologia na minha cabeça. Todo dia, à noite, eu faço uma retrospectiva, né, do que foi meu dia, o que eu fiz, as conquistas, e realmente sempre eu dou uma medalha, sabe? Hoje foi, às vezes não tem medalha, né? Hoje foi bronze. Hoje não tem. E sabe que isso começou a me incentivar, porque o dia que eu não fui, outro dia, sabe? Aquela coisa, a gente é competitivo, né? Sim. Eu comecei a usar essa analogia e foi muito legal. E todo dia eu faço essa avaliação. Hoje, meu dia de hoje, pode ter certeza que vai ser uma medalha de ouro, né? Diamante. Mas que cada um use talvez essa metodologia, ela vai dar certo. E assim, que cada dia de vocês, né, que vocês realmente
que vale a pena, porque, né, eu acho que se você tiver uma medalha de ouro, uma de prata, vale a pena viver e fazer e se superar, né? Essa que é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Eu acho que o grande diferencial, né, que a gente conseguiu captar contigo, Valdirene, é a questão da resiliência, né? Sim. Você não só enquanto mulher, né, mas enquanto empresária mesmo, lutou ali, né, para conseguir virar o jogo praticamente, né, do laticínio. E eu acho que isso serve como um incentivo para as pessoas que queiram ir para frente, às vezes enfrentam uma certa dificuldade e acabam querendo desistir. Então, você é a prova viva disso, de que não desista, né? De Sim. que continue, porque a medalha de diamante vai chegar, né? Vai chegar. Use essa metodologia das medalhas que ele vai fazer diferença. Legal, legal. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos.